Então, isso pode ser uma oportunidade interessante para quem queira se desenvolver nesta área de negócios do esporte, usando a Copa de 2014. O uso de redes sociais, mobilidade, de maneira intensa. Não dá mais para sair fora. A Patrícia até ela vai concordar comigo. Temos que aproveitar, não tem mais jeito. E esta vai ser a Copa da mobilidade, a Copa da rede social. Agora, planejar antecipadamente e definir objetivos. Volta ao tema do parecer anterior. Se não souber por que eu faço, qualquer coisa que eu faça não vale a pena. Lembra da história da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas o contrário. Qualquer coisa feita sem objetivo vai não dar certo. Mais algumas observações. A capacitação do pessoal. Ou nós capacitamos e estamos muito tarde. Não, mas tudo tem que estar pronto em junho de 2014. Não, mentira. Em dezembro de 2012. Para poder fazer a Copa das Confederações em 2013. Quantos anos tem para lá? Estimativas. Agora, cuidado também. Não pensa que a Copa vai mudar o perfil do mundo só enquanto evento. Ela pode mudar se ela comunicar o Brasil lá fora, se nós, como vitrine e vidraça que seremos, formos inteligentes. Mas notem, cerca de 600 mil novos turistas. Isso é só 10% do que vem para o Brasil normalmente. É que vai ter turista, assim. É concentrado? É. Cada um gasta na faixa de $120 por dia. Permanência média de 10 dias. Gastos totais, então, 1,3 bilhões de reais. Não é tanto dinheiro assim. Ok? Se for só por isso, ela não vale a pena. Considerando um lucro líquido estimado, digamos, disso aí, de 30%, que é elevado, estamos falando em 390 milhões. E estamos pensando num investimento, na pior das hipóteses, o mais baixo possível, em 22 bilhões. Então, tomar um certo cuidado com a falácia da Copa do Mundo de 2014 e precisa aproveitá-la de forma mais inteligente. Ela tem que ser um alavancador do esporte para os muitos próximos anos, para os 10 anos, como disse o parecer anterior, não para o momento. E os desafios? Seremos vitrine versus vidraça. Cuidado com o efeito morro do alemão. Está maravilhoso. Eu quero saber quem é que está com vontade de ir para o Rio de Janeiro. O estado da Leaço, agora você está, né? Você vai, né? Mas lá fora, o pessoal está assustadíssimo. O que vai acontecer no day after da invasão do Morro do Alemão, né? A polícia vai dar conta? Não sei. Quem ganha além da FIFA? É uma boa pergunta. Como é que eu ganho dinheiro com a Copa do Mundo se eu não sou a FIFA? A FIFA ganha muito bem. Ganhou 1 bilhão na Copa da África do Sul e vai ganhar outros tanto aqui. Uso das arenas e da infraestrutura no day after. Fundamental pensar nisso. Elas são um equipamento social importante, elas podem ser um local de eventos, elas têm que ser pensadas como arenas multiuso que possam ter utilidade socialmente responsável, porque não se pode brincar de jogar 900 milhões de reais que faltam na conta, no bolso do povo e na boca do povo, para jogar numa arena que não vai trazer nenhum resultado importante para a cidade ou o país. E veja que eu sou um cara de business, eu não sou um sociólogo de carteirinha. O uso político e comercial do evento, como é que será feito isso? Tem que ser um cuidado muito grande. Como é que eu vou comunicar com o mundo? O que eu vou mostrar ao mundo? O Rio de Janeiro, que agora está saneado, São Paulo com enchente, dificuldade de trânsito. Se eu for mostrar isso, seguramente é melhor não mostrar nada. Talvez a Copa não deveria ser aqui, se fosse assim. E o legado, o que vai ficar? Olimpíadas. Além disso tudo, os de baixo são iguais. Tem um outro problema. Os nossos garotos que vão estar competindo nas Olimpíadas têm quanto hoje? 10, 11 anos. O que é que está sendo feito para formar esses atletas? Os atuais vão estar com 35. Vai ser muito. E depois tem que ter uma certa performance olímpica. Vamos ter orgulho ou vergonha da nossa performance? Vamos ser mostrados para o mundo. Legal se nós ganharmos uma medalha, talvez umas de bronze assim mal feitinhas, que algum juiz talvez nos ajude a conseguir. E a continuidade do espírito e da ação olímpica que tem que continuar. Nós não temos uma mentalidade olímpica e deveremos, se possível, conseguir isso a partir desse grande evento que são as Olimpíadas de 2016. Era isso. Obrigado. Obrigado, professor Claudinei. Boa tarde ainda. Então, eu vou falar justamente um pouquinho ao contrário do que os meus dois colegas estão falando a respeito de patrocínio, investimento no esporte. Porque eu vou falar do outro lado, do lado dos projetos esportivos incentivados. Tá ok? Então, a visão é um pouquinho diferente. A gente começa a conversar
a partir de um tripé, a partir do governo, onde ele nos dá a possibilidade de usar recursos que sofrem renúncia de empresas e pessoas físicas, no caso do governo federal, da Lei de Incentivo Federal, e no caso do ICMS, aqui do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eu vou falar um pouquinho também. Tá ok? O que acontece? Esse tripé começa a partir do governo, que ele cria a lei. Ótimo, bacana, a lei foi aprovada. O MUSE discorda um pouquinho em relação à possibilidade de proponente. Hoje, no governo de São Paulo e no federal, apenas instituições sem fins lucrativos podem ser proponentes. Já no Rio de Janeiro, pessoa física pode ser proponente. Isso é importante, porque o professor de educação física, que está dentro de uma determinada comunidade e quer implementar um projeto esportivo, seja de participação ou educacional, ou até de alto rendimento, e eu queria discutir isso um pouquinho, em que momento tem o alto rendimento? Qual que está funcionando? Esse aqui? Em que momento tem que chegar o alto rendimento? Né? Mas isso aí eu vou conversar um pouquinho depois. E o proponente, e depois disso tudo, o proponente tem o patrocinador, que são as empresas ou as pessoas físicas, no caso da lei federal. O grande problema da lei de incentivo é o seguinte: eu e o Jorge, que somos captadores de recursos, a gente percebe o seguinte: a gente tem um projeto lindo, maravilhoso, como outros aqui tem também. Nós nos submetemos a editais, muitas reuniões, explicações, projetos super bem elogiados dentro do Ministério, das secretarias, porém o patrocinador fala: a minha marca não vai aparecer dentro daquela comunidade. Eu não quero botar a minha marca no meio do Complexo do Alemão. Eu não quero colocar minha marca na Vila Cruzeiro. E aí, o que a gente faz? O governo dá a possibilidade da gente mudar a situação, mudar a realidade de uma determinada comunidade ou de determinados indivíduos. Os institutos, as ONGs, têm essa vontade de modificar, até porque esse é o objetivo deles, é a missão desses institutos. E as grandes empresas e até as pessoas físicas não entendem esse momento. Então, a gente tem projetos aprovados, possibilidade de 480 milhões que o governo federal colocou esse ano para a gente estimular, fomentar o esporte e o exercício físico em geral, lembrando que a nossa população está envelhecendo e se tornando obesa. Então, não é só ter campeão olímpico, campeão pan-americano e por aí vai. Lembrar que a nossa população brasileira está envelhecendo e está engordando. Não. Está virando uma população americana. E, além dos atletas, que obviamente são importantes para a autoestima do brasileiro, que o esporte é uma paixão nacional, tem muitos outros fatores que influem para o desenvolvimento do esporte e para um sucesso na captação de recursos. Eu sou formado em Educação Física, eu nem me apresentei, comecei falando, sou formado em Educação Física pela UFRJ, trabalhei em projetos sociais no Rio de Janeiro, como na comunidade da Rocinha, eu vi a realidade lá de dentro, então, às vezes, um pequeno projeto que beneficia 800 crianças consegue mudar a rotina da escola, a rotina da comunidade. E esse projeto, no caso, ele era financiado por uma iniciativa privada sem lei de incentivo. Tá? Depois trabalhei com natação e comecei a trabalhar na área de esporte com o Jorge Muse e, posteriormente, desenvolvendo projetos incentivados através do Instituto Vencer. O que é um projeto? O projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento de um período de tempo dados. Significa o seguinte, resumindo, até porque o tempo que está um pouquinho apertado. Um projeto tem que ter início, meio e fim. Ele tem limite de beneficiados e limite orçamentário. Como eu disse anteriormente, o projeto tem que diagnosticar uma realidade, por algum motivo, mobilizar pessoas e gerar uma transformação. Obviamente, sempre para o bem. Projeto esportivo. Aqui eu queria destacar o seguinte. O projeto, quando a gente começa a desenvolver o projeto, a gente tem que ter no objeto do projeto algumas coisas bem
bem destacadas, como a implementação dele, de que forma ele vai ser praticado, se ele vai ser voltado para o ensino, para o estudo, para a pesquisa, no caso de projetos voltados para o desenvolvimento tecnológico do esporte e para o desenvolvimento do desporto. Isso significa que aumentar a capacidade de um determinado projeto esportivo que já existe, aumentar o número de beneficiados. Aqui mais uma vez o que eu falei, vou passando. E o que a gente, nas palestras anteriores, a gente já tinha comentado. As manifestações esportivas. As manifestações esportivas são divididas em desporto educacional, onde são projetos que são diretamente ligados a programas educacionais e instituições educacionais, ensino médio, ensino superior, tá ok? E desporto de participação, onde não há essa obrigatoriedade de estar ligado a instituições de ensino, nem a resultados. Isso a gente pode dar um exemplo muito bacana, como atividades para a terceira idade, numa determinada comunidade, numa praça, festivais de apresentação para fomento de um determinado desporto em uma cidade, e o desporto de rendimento, que foi o mais debatido até agora, que é a busca de resultado. Aqui na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, eles colocaram essas 3 áreas da seguinte forma. Na área educacional, projetos voltados para a área educacional em si, onde as atividades estão diretamente relacionadas a atividades extracurriculares dentro daqueles colégios públicos ou privados, sendo, lembrando mais uma vez, que pelo menos 50% desses beneficiados têm que ser de escolas públicas. Tá? Na área de rendimento, também envolvendo na área de rendimento, no caso aqui de São Paulo, projetos de infraestrutura,